Fundo de Garantia anuncia novo pacote para compra de casa popular. E você vai ver também. Caixa anuncia cobrança de taxa no Pix para empresas. Morre o adolescente de 16 anos que foi uma das vítimas do ataque à escola no norte do Paraná. Equipes de resgate intensificam trabalhos e lutam contra o tempo para encontrar submarino desaparecido. E ainda um convite muito especial. No sábado, o Ministério Mulheres que Vencem realiza um grande culto de avivamento. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, você é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 2 minutos, 3 minutos agora, pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir, então, o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira, dia 20 de junho. E olha só, o Conselho do FGTS aumentou o teto do valor do imóvel do Minha Casa Minha Vida e também decidiu aumentar o auxílio para habitação popular do Minha Casa Minha Vida e reduzir a taxa de juros para famílias de baixa renda. Em reunião nesta terça, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço decidiu aumentar o benefício para habitação popular do Minha Casa Minha Vida, reduzir a taxa de juros para famílias de baixa renda e ainda corrigir o valor do imóvel que pode ser financiado com as regras do programa. O subsídio é a parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o auxílio do governo pode chegar a 95% do valor do imóvel. A ajuda vai atender famílias de baixa renda nas faixas 1, com renda mensal de até R$ 2.640, e faixa 2, de até R$ 4.400. O valor passou de R$ 47.500 para até R$ 55.000. A taxa de juros cobrada para famílias com renda mensal de até R$ 2.000 passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste e de 4,5% ao ano para 4,25% ao ano para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na faixa 3 para as famílias com renda de até R$ 8.000 passou de R$ 264.000 para até R$ 350.000. Esse valor vale para todo o país. O teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida ficou entre R$ 190.000 e R$ 264.000, de acordo com a localização do imóvel. O governo do presidente Lula separou R$ 9,5 milhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida neste ano. A meta é atender 2 milhões de famílias até 2026, considerando todas as faixas de renda. E olha, agora uma notícia não muito boa para o consumidor. Isso porque a conta de luz deve ficar mais cara. O Congresso Nacional aprovou uma série de medidas relacionadas ao setor elétrico, que devem resultar no aumento dos custos justamente para o consumidor. Segundo manifestação da Agência Nacional de Energia Elétrica enviada ao Ministério de Minas e Energia, os jabutis, nomenclatura usada para definir os trechos estranhos ao texto original, embutidos na medida provisória que tratava do programa Minha Casa Minha Vida, tem potencial de impacto anual de R$ 1 bilhão a ser custeado pelos demais consumidores por meio de aumentos nas tarifas. A proposta aprovada pelos parlamentares, que agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclui a instalação de painéis solares nos projetos do programa habitacional. No entanto, alguns pontos causaram preocupação. Entre eles estão a compra compulsória dos excedentes de energia elétrica gerada por esses consumidores pelas distribuidoras, a redução mínima de 50% no custo de disponibilidade dos consumidores inscritos no Cadastro Único e a dispensa de licitação para os órgãos públicos na aquisição de excedente de energia das unidades consumidoras de programas sociais ou habitacionais. E olha só, a partir de julho, a Caixa Econômica Federal vai começar a cobrar as transferências do Pix das empresas. Pessoas físicas e microempreendedores individuais não vão precisar fazer esse pagamento.
Econômica Federal informou que vai começar a cobrar tarifas sobre as transferências via Pix de empresas clientes do banco. A medida passa a valer no dia 19 de julho. Pessoas físicas e microempreendedores individuais continuam isentos da taxa. Isso porque as normas do Banco Central do Brasil determinam que as pessoas físicas não sejam cobradas pelo uso da ferramenta de pagamento instantâneo, tanto para pagar quanto para receber. Para pessoas físicas, a cobrança é autorizada desde novembro de 2020. De acordo com a Caixa, as tarifas exclusivas para empresas privadas devem ser cobradas de acordo com o tipo de operação. O Pix Transferência vai ter cobrança máxima de R$ 8,50. No Pix Compra, a tarifa máxima vai até R$ 130. E no Pix Checkout, o teto também será de R$ 130. E nós estamos ao vivo, são 13 horas e 8 minutos, para continuar falando desse assunto. Porque o Pix caiu mesmo no gosto popular, não é mesmo? Até o mês de maio, só para a gente ter uma noção, já haviam sido realizadas mais de 3 bilhões de transações desse tipo no país. E agora essa notícia da cobrança para empresas muda o perfil dessa modalidade de pagamento, que até então era totalmente gratuita. Por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha só, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um conhecedor, o contador e empresário André Garrone, que é contador e empresário. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Pelo convite. Tivemos um pequeno probleminha, você nos ouve bem, André? Estou ouvindo sim, você consegue me ouvir? Agora ouço bem, mais uma vez seja bem-vindo, André. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Legal. André, primeiro eu queria que você falasse o que representa para o mercado essa cobrança para empresas. O que muda? Bom, na situação, o custo adicional que você agregue para as empresas acaba sendo prejudicial. É fato que, até como a reportagem bem falou, o Banco Central já permitia que houvesse essa cobrança para pessoas jurídicas. Então, muitas instituições financeiras, muitos bancos comerciais já faziam essa cobrança. No entanto, a Caixa, como um banco importante que nós temos no Brasil, passar a cobrar ainda mais esse valor dos empresários, acaba sendo prejudicial. Procurar algumas outras opções bancárias, como, por exemplo, alguns bancos digitais fazem cobrança, porque, querendo ou não, é um valor pequeno, mas com a economia atual, quanto mais você conseguir economizar, melhor. Então, essa taxa, por menor que seja, pode acabar sendo prejudicial para... E, André, essa medida é tão polêmica que há rumores já que ela pode ser revertida, suspensa. Nos bastidores, inclusive, comenta-se que o governo não teria gostado do anúncio e determinado para a Caixa revogar essa cobrança. O que você acha dessa possibilidade dessa cobrança ser revogada? Eu acho importante, porque como nós falamos, o Banco Central permite, então não é uma cobrança ilegal, por assim dizer, está dentro das normas do jogo, porém temos que lembrar que a Caixa ela é diferente de um banco comercial, por exemplo. O banco comercial tem como principal objetivo, é claro, obter o lucro e, dentro da prerrogativa dele, se o Banco Central permite fazer a cobrança, fazer a taxação do PIX para as empresas, para pessoas jurídicas, é prerrogativa do banco fazê-lo. Agora, a Caixa, temos que lembrar que é um banco público, que é um banco que atende a uma necessidade social. Então, não faz muito sentido, na minha visão, ter essa cobrança por parte de um banco como a Caixa. Para finalizar, André, uma pergunta que todo mundo faz num momento como esse. Começa pelas empresas, mas há risco do consumidor comum, o cliente comum, também ser cobrado, essa transação de Pix que a gente acha tão boa e gratuita, acabar custando para o consumidor? Olha, no longo prazo, é muito difícil isso acontecer porque não existe previsão para que haja a taxação do PIX. Então, o Banco Central atualmente ele só permite que as instituições financeiras taxem o PIX para a pessoa jurídica e não para a pessoa física, não para microempreendedor individual, que seria o MEI. Por isso, uma taxação da pessoa física somente se houver uma nova norma do Banco Central, o que é muito difícil de acontecer no médio ou no curto prazo.
Tá certo, então, mais uma vez, agradecer e fazer uma correção. É André Charrone e não Garrone, como eu disse no início. Agradecer pela sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado e um abraço a todos. Grande abraço. E veja a seguir, equipes de resgate lutam contra o tempo para encontrar o submarino desaparecido próximo aos destroços do Titanic. E você vai ver também um convite para todas as mulheres. No sábado, o Ministério Mulheres que Vencem realiza um grande culto de avivamento. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos com os destaques internacionais. Olha só, equipes de resgate dos Estados Unidos e do Canadá intensificaram os esforços nesta terça-feira para encontrar o submarino que desapareceu próximo aos destroços do Titanic. De acordo com as autoridades, a embarcação, operada pela empresa OceanGate Expeditions, iniciou a descida na manhã de domingo e perdeu contato com a superfície menos de 2 horas depois. As buscas na superfície ou debaixo d'água envolvem uma região de quase 1.450 quilômetros ao leste de Cape Cod, a uma profundidade de cerca de 4.000 metros, que pode ser alcançada por poucas embarcações. O local da busca é de aproximadamente 900 milhas a leste de Cape Cod, em uma profundidade de aproximadamente 13.000 pés. É uma área remota e é um desafio conduzir uma busca nesse local. O tempo é um fator crítico, já que a embarcação tem reservas de oxigênio para 96 horas para uma tripulação de 5 pessoas. O Titanic zarpou do porto inglês de Southampton em 10 de abril de 1912 para sua viagem inaugural rumo a Nova York, mas afundou ao colidir com um iceberg 5 dias depois. Quase 1.500 pessoas morreram na tragédia, de um total de 2.224 passageiros e tripulantes. E o Banco Central da China anunciou nesta terça-feira a redução de 2 das principais taxas de juros do país. É mais uma nova tentativa de conter a desaceleração da segunda maior economia do mundo. A taxa básica de juros LPR de 1 ano, que serve como referência para empréstimos comerciais, foi reduzida em 0,1 ponto percentual. O LPR de 5 anos, usado em hipotecas, caiu de 4,3% para 4,2%. Seguidas de perto pelos mercados, estas duas taxas se encontram agora nos valores mais baixos já registrados. A última vez que elas tinham sido reduzidas foi em agosto de 2022. A decisão tinha sido antecipada pelos mercados e pretende incentivar os bancos comerciais a concederem mais créditos e a taxas mais vantajosas. A esperada recuperação pós-Covid na China, depois do levantamento das restrições de saúde no final de 2022, tende a se esgotar e mal se concretiza em alguns setores. A economia tem sido prejudicada pelo superendividamento do setor imobiliário, um tradicional pilar do crescimento chinês, pelo consumo em um contexto de incerteza no mercado de trabalho e pela desaceleração econômica global, que pesa sobre a demanda por produtos chineses. Nas últimas semanas, a China revelou indicadores econômicos decepcionantes. Em maio, a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos atingiu um novo recorde, com 20,8%. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Roma nesta terça-feira por volta das 9 horas e 10 minutos da manhã, no horário de Brasília. Além da Itália, Lula tem agendas no Vaticano e em Paris, na França. Nesta terça, o presidente se encontra com o sociólogo italiano Domenico Di Massi, em Roma. E na quarta-feira, Lula se reúne com o presidente italiano Sérgio Mattarella. De acordo com Lula, ele pretende abordar temas como a fome, o meio ambiente e o Mercosul, além da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente também se encontrará com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que declarou apoio ao petista nas eleições do ano passado. Está aí, então, a agenda do Lula. E olha só, mudo de assunto para falar que o segundo adolescente baleado
por um atirador em um colégio do Paraná, morreu nesta madrugada. E a namorada dele também morreu, já havia morrido no ataque. O assassino tem 21 anos e está preso. O estudante Luan Augusto, de 16 anos, que estava internado no Hospital Universitário de Londrina, morreu nessa madrugada. Ele é a segunda vítima de disparos de arma de fogo feitos no Colégio Estadual Helena Collodi, em Cambé. A morte de Luan foi confirmada pela família. Ele foi atingido com tiros na cabeça por um ex-aluno do mesmo colégio que entrou na instituição dizendo que solicitaria documentos. O assassino, que está preso, disse à polícia que escolheu as vítimas aleatoriamente e não as conhecia. Ele fez pelo menos 16 disparos dentro do colégio. A aluna Caroline Verri Alves, de 17 anos, namorada de Luan, morreu dentro do colégio. Ela foi atingida com um tiro na cabeça. Após os disparos, a polícia militar foi acionada e chegou ao local poucos minutos depois. Segundo a PM, foram apreendidos com o assassino uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, disse que o assassino atirou no corredor do colégio e foi até o local em que as vítimas participavam de uma aula de educação física. A secretaria ainda informou que, em contato com a família, disseram que ele é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença. Olha, e após a tragédia, um rapaz de 21 anos foi preso e um adolescente de 13 também foi apreendido. Os dois são suspeitos de ajudar a planejar o ataque. E a gente muda de assunto agora para falar que neste sábado, dia 24 de junho, o Ministério Mulheres que Vencem se reunirá na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, para 2 cultos de avivamento. E você, mulher, está convidada. Vamos conferir? Derrama tua cheque. Derrama, Senhor, sobre nós. sobre essas mulheres. Derrama tua cheque. É a glória do Senhor que será derramada. Não conseguiremos ficar de pé. É verdade, Deus. Tamanha sua glória sobre nós. É a tua presença que nós clamamos aqui hoje, Senhor. A cada 3 meses, as mulheres que vencem se reúnem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, em uma grande corrente de fé. No último encontro, faltou lugar, mas não disposição. Olha, meu Deus, o esforço daquelas que estão lá fora, penduradas na escada. Mulheres que estão lá na rua e que não conseguiram entrar aqui hoje. Mas tudo isso porque elas querem ver a tua glória. Elas querem ver o mover do Senhor. Elas querem ver o Senhor operando. Elas vieram aqui hoje porque precisam ser avivadas. Pela fé, naquele culto, muitas viveram o extraordinário. São muitas pessoas, eu não vou conseguir ir até você. Mas eu quero que no ato de fé você faça aquilo que você não estava conseguindo fazer. Se você tinha uma bursite, tendinite, você não levantava os braços. Se você tinha qualquer limitação, eu quero que você levante agora a sua mão ao céu e aplauda Jesus lá em cima. Só quem tinha esse problema. Isso. Você está curada, transformada pelo poder de Deus. Quem aqui foi visitada pelo poder de Deus? Tem gente emocionada lá no fundo, chorando porque foi visitada pelo poder de Deus. E quem é aqui? Olha, é muita pessoa, é muita gente. Eu não consigo chegar até você. E agora as mulheres terão uma nova oportunidade de participar de um encontro do Ministério MQV para avivar a fé, agradecer, buscar por si e por seus familiares em 2 cultos especiais marcados para este sábado. Nesse tema anual que nós estamos fazendo, Aviva, Senhor, que foi a oração do profeta Abacuque, mas ainda falando de avançar. A gente tem que aprender a avançar, como diz em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Às vezes a gente se sente triste, desanimado na vida, porque a gente preferiu não prosseguir. Preferiu estacionar, Deus não me ama, Deus não quer mais nada comigo, mas não é isso. A palavra de Deus vai ensinar que essas mulheres podem avançar e ir para o caminho certo.
É dia 24 de junho, às 11 horas da manhã e às 4 da tarde, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. Avenida São João, 791, República, bem pertinho do metrô. E o meu convite especial para elas que estão me assistindo é que você traga uma amiga. Aquela que está afastada, aquela que parou de avançar, estacionou, abandonou até o barco. Meu recado é para elas. Venham, tragam essas mulheres, venha, vai ser muito especial. Você não pode ficar de fora. Então você, mulher que nos assiste, está convidada no sábado, às 11 horas e também às 16 horas, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo. Você é muito bem-vinda. Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!